Após as aulas de revisão sobre proposições e tabela-verdade, entramos em dois assuntos correlatos e extremamente comuns nas provas de concursos: equivalências e negações lógicas. É um assunto simples, rápido e que não demanda muito esforço, mas é preciso ter em mente algumas regrinhas. Antes de tudo, sentenças equivalentes são aquelas que conduzem aos mesmos valores na tabela-verdade. Ou, dito de outra forma, são sentenças que, embora escritas de forma diferente, acabam dizendo a mesma coisa. Por exemplo, as duas afirmações a seguir são equivalentes. Se você é doutor, então fez doutorado. Se não fez doutorado, então você não é doutor. Você concorda que ambas as frases transmitem a mesma ideia? Esse é um exemplo clássico de equivalência lógica. Quanto à negação, é preciso ter alguma atenção, pois no escopo do raciocínio lógico, ela não segue o nosso caminho usual de negação da linguagem do dia a dia. Por exemplo, se digo, a ciência é razão e a religião é emoção. Qual seria a negação dessa proposição composta? Talvez você pense que seja simplesmente, a ciência não é razão e a religião não é emoção. Mas está errado. Ao se negar uma proposição com conjunção, ela deve ser substituída pela disjunção. Então, o correto é, a ciência não é razão ou a religião não é emoção. Você vai ver que para cada conectivo, há uma regra particular a ser usada para se fazer a negação. Vamos resumir os casos mais comuns através da seguinte figura. Para a negação do e, negam-se as sentenças simples e troca-se o e pelo ou. Para a negação do ou, é parecido, negam-se as sentenças e troca-se o ou pelo e. No caso do condicional, utiliza-se a famosa regra do mané. Mantém-se a primeira e nega-se a segunda. Quanto à equivalência, relacionamos proposições formadas pelo condicional a duas possibilidades. Na primeira, utiliza-se Neymar como mnemônico, isto é, nega-se a primeira ou mantém-se a segunda, quando digo ou, para você utilizar o conectivo ou. E outra possibilidade é fazer o uso da contrapositiva. Neste caso, não há troca de conectivo. Apenas negam-se as duas proposições e inverte-se a ordem delas. Vamos aplicar essas ideias em algumas questões. A negação da proposição André não é solteiro ou Bruno é casado. Conectivo ou. Devemos negar as duas sentenças individuais, trocando o ou pelo e. Então faremos André é solteiro e Bruno não é casado. Alternativa B. A alternativa que apresenta corretamente a negação da frase se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar. Vamos lá. Aqui nós temos o condicional. Negação do condicional, regra do mané, mantém-se a primeira e nega-se a segunda. Passar no concurso público é ótimo. E eu, nega-se a segunda, não preciso estudar. Veja que aqui ele fez uma brincadeira, trocou o e pelo mas, na alternativa D, mas não tem problema. Passar no concurso público é ótimo, mas eu não preciso estudar. A ideia é mantida. Finalmente, afirmar que não é verdade que se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano, é equivalente a dizer que, mesma situação, condicional. Mantemos a primeira, negamos a segunda. Pedro não é brasileiro e João não é corintiano, alternativa B. Muito bem, agora é com você. Veja a lista de exercícios e pratique as atividades.